galera, estamos aqui para mais um podcast do Pod Eva. Você que acabou de chegar aqui, primeiramente eu quero pedir sua ajuda. Vai lá, se inscreva agora, ativa o sininho e também segue o nosso Instagram, @podevaoff. Hoje temos convidados maravilhosos no mercado imobiliário. Camila e Denis vão falar aqui sobre um conteúdo muito bom, interessante. Você que é cliente, você que é corretor, que quer saber vender mais imóveis de alto padrão e de luxo, fica aqui com a gente. Hoje estamos com a Ludmila, a Lud, que vai fazer parte aqui do Pod Eva. E eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite aceito por vocês, convidados. Vou dar a palavra para a Ludmila falar um pouquinho e depois eu quero que vocês se apresentem e falem um pouquinho da trajetória de vocês. Combinado. Boa tarde. Marcela, primeiro eu queria te agradecer, né, por ter me convidado para estar aqui. É uma honra muito grande, ainda mais entrevistando pessoas tão ilustres como vocês dois. Obrigada, Lud. Então, quero deixar as damas primeiro a falar. Sim, começar com as damas. Fala um pouquinho, Camila, como que foi a sua trajetória? Já está há 13 anos no mercado, né? Mais de 500 mil aí de vendas, um gerente comercial super top, que está sempre ajudando os corretores a vender mais e mais alto padrão. Fala de forma resumida sobre a sua trajetória. Conta um pouquinho também dos dissabores. A gente já teve muita história, né? Agradecer o convite de vocês aqui. Hoje eu falei, é um prazer estar com vocês, com o Denis também, que é um parceiro de mercado aí que a gente conhece basicamente todos, né? Quase de Goiânia. E minha trajetória tem 13 anos, então já tem um tempinho aí, bagagem. Eu tava falando ontem mesmo com os parceiros, eu falei, gente, eu já vi alguns momentos aí do mercado imobiliário, não só de luxo, mas então a gente já tá nesse caminho há um tempo. Tô há 13 anos agora no alto padrão, de 5 anos para cá, e o restante dos outros 8 anos foi, eu falo que galgando no mercado imobiliário mesmo. O mercado imobiliário goiano hoje eu falo que é o mais aquecido do país, porque o que a gente faz aqui é muito diferente do que a gente faz lá fora, né? Eu falo que quanto mais você viaja fora, você percebe que é bem diferente. Tô aí um tempo no mercado e hoje na City, de um tempo para cá agora de casa nova. E a ideia é que a gente tenha mais performance. Então, o padrão hoje é que a gente consiga oferecer maior número de performance para os corretores. Então, o podcast hoje vai ser muito bacana, porque a gente vai conseguir pegar essa experiência aí de 13 anos, o Denis aí com a bagagem dele gigantesca também, para que a gente tenha o que a gente consegue agregar para essa galera aí no alto padrão. Para treinar. Para fazer agregar com conteúdo no geral, né? Sim. Então, Denis, fala um pouquinho da sua trajetória, quanto tempo de mercado. Bacana. Você hoje é também gerente comercial, tá à frente também ajudando a galera a vender alto padrão. Fala um pouquinho mais de como que foi entrar no mercado imobiliário. Bom, eu vim da área de serviços de modo geral, né? Eu tive um período militar, eu fui 7 anos militar, depois eu fui para gastronomia, né? Mas sempre na área de serviços e tal, de certa forma. E quando eu entrei no mercado imobiliário, não foi uma situação pensada, acho que muita gente no mercado imobiliário entrou assim, né? Mas foi um prazer imediato, assim, né? Foi uma alegria imediata, realmente uma identificação. E já tô há 13, 14 anos também, uma trajetória também bem longa, bastante tempo. E tive a experiência de passar tanto por imobiliária como por incorporadora, né? Então acho que o legal, acho que o que agrega muito hoje, na minha experiência, é ter vivido bem os dois lados do balcão, né? E você entender um pouco quais são as necessidades, quais são as dificuldades de cada lado. Sim, eu ia para perguntar poder isso, Camila. Você também começou como corretora ou já foi direto para... Não, eu fiz como o Denis, assim. Na época que eu entrei na parte imobiliária, eu tinha acabado uma formação em fisioterapia, que eu sou fisioterapeuta formada, né? Um passa pela gastronomia, outro pela fisioterapia. E ambos ali no contato com o serviço a pessoas. E eu falo que tem a questão do propósito, mas a gente só descobre o propósito durante mesmo. Esse negócio de buscar inspiração para depois a ação é muito difícil. Tem que ir, o propósito, ele acontece. É no caminho que a gente vai se encontrar. Você fala, olha, eu encontrei meu propósito. A gente fala assim, não, eu tenho que receber a inspiração do propósito para depois ir. Não, vai para ação que o propósito ele vai aparecer durante o percurso. E quando eu entrei, eu era recepcionista de imobiliária. Uau. Então, o primeiro contato eu falo que tenho parceiros hoje que eu encontro, Denis, que eu falo assim, nossa, a gente se encontrava na recepção da imobiliária mesmo. O primeiro contato foi esse lá em 2011.
Então, eu comecei, estava na faculdade, falei, vou formar em fisioterapia, vou continuar aqui, vou trabalhando nessa recepção de imobiliário. Na época era Tropical Imóveis, berço de muitos corretores, né? Sim. E aí, lá dentro eu fui crescendo. Aí eu passei ainda por uma parte com a revenda, depois eu passei com o aluguel. O aluguel foi o meu maior período, que era o período de corretora de locação lá. Então, fui galgando, fiquei até 2015. Depois trabalhei com o atual prefeito de Goiânia, que é o Sandro Mabel. Na época eu fazia a gestão patrimonial lá, né? Junto era venda, locação, BTS. Falava com os investidores de Ribeirão Preto, Goiânia, Sergipe. Até Isso, com algo... certeza deve ter te dado uma noção Muito. Isso boa foi pra assim, lidar com esse público, me né? tirou muito da caixa, porque você tem dois lados da cadeira, né? Que é o que o Denis falou. A gente tem um lado que hoje, como incorporador, eu conheço o lado do investidor, porque eu sei que eu preciso fazer aquele investimento ser assertivo para ele, até para que ele se torne satisfeito e continue investindo no mercado imobiliário. E também tem o lado corretor, que é o lado que eu senti o lado de cá, que era a dificuldade dele do dia a dia, o que eram as dores, o suporte, onde o cara batia a portinha e levava a porta na cara. Então, assim, a gente sente ali na pele, a pele no jogo mesmo. Hoje, Goiânia, segundo Goiás Mais, ele tem a segunda demanda de mais imóveis de alto padrão. Eu vou deixar a Lud começar perguntando o que você tem para perguntar para o Denis, para a Camila, sobre esse mercado aí de alto padrão que vocês estão nesse Imergidos, né? Bom, então, para começar, eu queria saber de vocês se existe uma diferença entre o mercado, vamos dizer, médio, baixo padrão e o mercado de luxo, né? E quais são essas diferenças que vocês encontram? Qual que é o que destaca, assim, para dizer, não, esse imóvel é alto padrão? É preço, é metragem? O que vocês me dizem das diferenças? Eu acho que assim, tem duas coisas que às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Que é o imóvel de alto padrão e o atendimento de alto padrão. Eu acho que o atendimento de alto padrão ele tem que existir independente do tipo de imóvel e tal. Com certeza. Só que geralmente o pessoal vai se preocupar um pouco mais com isso quando ele está trabalhando no imóvel de alto padrão, né? Verdade. Mas falando especificamente do imóvel, eu acho que a pessoa que já está nesse patamar de vida, ela está muito mais ligada com a experiência que aquele imóvel vai trazer para ela do que necessariamente a funcionalidade do imóvel. Lógico que ele vai se preocupar com a parte técnica, né? Com a parte óbvia de tamanho, de espaço, de disposição, enfim. Mas eu acho que esse cara ele se preocupa um pouco mais com a expectativa que ele tem de colocar a família dele num lugar dos sonhos e como as memórias vão ser criadas ali naquele espaço. A gente lida, né, com pessoas que têm vários imóveis, então é bem diferente. A escolha, né? A escolha, ela passa por um nível de decisão bem mais sofisticado, né? E a gente percebe que o preço para essas pessoas, ele é só um meio para ele adquirir o que ele quer, né? É um detalhe muito pequeno dentro do processo de decisão. Mas ele leva em consideração valores? Leva, lógico que leva, até porque ele pode comparar, né? Sim. Mas a gente percebe que, geralmente, no fator de decisão, eu acho que está no terceiro, quarto lugar. Sim. O preço. O preço, eu falo muito assim, localização também, porque quando você entra... Eu já coordenei, inclusive, um produto de médio e baixo padrão no horizontal. Então, eu tive contato com o cliente do loteamento, que era loteamento aberto. Então, é outro perfil, outra forma de tratar. O atendimento, que é o que o Denis falou, ele precisa ser alto padrão onde você estiver, porque bom atendimento a gente quer receber em qualquer segmento, né? Exatamente. Não seja só no imobiliário. Você entrou numa loja, você foi mal atendido, você não volta lá. Então, para o imóvel também não é diferente. Eu vejo muito a questão da locação e tem um comparativo que eu falo assim no alto padrão, que é o quê? Você tem um Polo, uma Mercedes, ou um Polo e uma Porsche, os dois vão te levar para o mesmo lugar. Sim. A diferença é como você vai chegar nos dois lugares. Então, os acessórios, o que ele leva, o valor. Como você vai se sentir dentro de cada um. Então, assim. Vem de valor, conceito. Porque quando você fala de imóvel, você pode ter um apartamento em uma localização que ela não vai ser o que a gente dita de nobre, em Goiânia, mas você vai ser feliz, você vai morar bem, você vai proporcionar para sua família qualidade de vida, assim como quem mora em bairros selecionados como alto padrão. A diferença é o nível de acessórios, que
que aí entra as qualidades construtivas, e também como é as entregas, igual a gente se pega, eu tenho um apartamento que ele tem uma assinatura, que ele entrega uma área de lazer diferente, que eu vou ter uma experiência ali, que eu vou imergir num empreendimento, que eu vou chegar na minha casa e falar, nossa, comprei algo de valor que realmente vai trazer uma experiência diferente para os meus filhos. Então, tudo isso eu falo que tá dentro do alto padrão, que eu falo que é os acessórios você leva mais. Eu tô levando mais acessórios para dentro da minha casa. Então, isso também pesa na hora da decisão. E eu acho que são coisas cada vez mais intangíveis, né? Porque tudo que você pode medir, tem preço, ela tende a ter um valor menor. Então, acho que quando a gente atende um cliente de alto padrão, a gente percebe que ele toma decisão muito mais voltado no que emociona mais do que necessariamente tem um acessório técnico que ele pode comprar depois e colocar, assim, sabe? No caso, as expectativas, né, de um cliente de alto padrão seria muito a questão da experiência. E o que mais a gente pode falar a um cliente de alto padrão para ele comprar esse imóvel? O que você pontuaria que isso seria uma boa estratégia de pontuar, de colocar para esse cliente naquele imóvel de alto padrão? Então, Marcela, respondendo sua pergunta, Ludmila também, né? O que eu falo, assim, que quando a gente vai puxar o cliente para o atendimento, do porquê que ele vai escolher um alto padrão, eu falo que a gente entra muito no objeto de desejo, que é ele tem que sentir a motivação de ir para lá, seja qual metragem ou tipologia que a gente esteja falando. Porque o luxo, ele é muito relativo. Pode ser que você tenha um apartamento de 1 e 2 quartos, que ele te proporcione também itens de luxo e sofisticação, que um grande também vai te proporcionar. Então, eu falo, primeiro é o gerar desejo. E aí, a gente fala que tudo que gera desejo é o que geralmente é escasso. É aquilo que ele sabe que ele vai agregar valor dentro de uma certa escassez. Então, quando eu tenho algo que eu sei que futuramente isso é uma escassez e que está na minha mão, ele gera a primeira motivação. Aí, a gente entra muito em questão de... Hoje, Goiânia, ela ainda se permite você ter imóveis que são frente parque, imóveis que você vai trabalhar ali, que eles estão nas melhores localizações, que você faz tudo a pé, que as conveniências têm em tudo, na praticidade de poucos passos de você já ter. Então, isso já gera desejo. Quando a gente fala no alto padrão, na questão do desejo, aí além dessa questão do objeto de desejo, é o querer ter algo que ele sabe que vai agregar valor, não só patrimonial, mas dentro do que ele deseja oferecer para a família dele também. E eu acho que esse cliente, ele passa por uma coisa que, às vezes a gente, sei lá, não dá tanto valor, acho que não é tão importante, mas que é o status, né? É como ele vai sentir, né, como ele vai ser percebido pelas pessoas do relacionamento dele. Isso conta bastante também, né? Que tem a ver com a satisfação, pertencimento e de mas como eu acho também você... exclusividade, de ter algo que poucas... Sim. Quando se fala de escassez, é algo que poucos podem ter. Sim, o que acontece? Quando ele adquire algo que está escasso, que a exclusividade é muito grande, quando ele acaba de concluir o negócio, a primeira coisa que ele faz, ele pega o telefone, ele mostra pra quem, olha o que eu comprei. É incrível, é assim, ele tem que correr, ele mostra pra alguém da família, ele mostra pra um amigo, ele fala, olha o que eu comprei. Por quê? Porque gerou aquele desejo pra uma realização, é algo que ele comprou que é muito exclusivo. Isso me lembrou um caso que aconteceu comigo essa semana, gente, muito engraçado. Eu estava num plantão e um senhorzinho passou por mim, me viu lá no plantão, parou para sentar para me contar que tinha comprado um City Park na semana passada e não me deu o contato dele. Olha só. Ele comprou, porque ele falou assim, gente, a trilha de torres mais altas, eu preciso falar, eu comprei. E a gente fala que existe até trend na internet para isso, né? Comprei. Eu falei, poxa, mas ele parou só para me contar que eu não vendi para ele, nem me deu o contato, né? Eu então, falava assim, que pena que não foi de mim, na próxima vez. Olha, por favor. Não quis passar. Não quis. Na próxima compra, aquisição, você tinha que ter falado, insistir. Insiste. Não, mas eu insisti. A gente, né? Ludmila, você falou, olha, o senhor comprou agora, mas o seu próximo investimento aqui, meu contato, Ludmila. Mas é engraçado que mesmo não vendendo e não pegando o contato dele, ele me deu, sem saber, uma dica valiosíssima que eu já estou preparando para os próximos clientes. Ela não vai contar, porque ela virou um mistério, né? A gente pode vir, né, contar nosso segredo aqui, né? Muito bem. Entendi. Com relação também a
vender alto padrão, a gente fala também, vendas é uma questão de relação de confiança, né? Sim. Como criar esse relacionamento de confiança? Bom, eu acho que assim, esse cliente ele tem muita informação, então acho que é muito óbvio falar isso, mas ser o mais transparente possível, né? Isso não devia nem precisar ser falado, mas acho que a confiança está muito nisso, né? E você mostrar que você entende do assunto. Porque a gente... Conhecimento. O mercado imobiliário, ele viveu um boom, acho que ainda está numa fase muito interessante do crescimento de empresas, de quantidade de corretores. Então é lógico que nesse grande volume você tem corretores que ainda não são tão bem preparados para isso. E aí é lógico que esse cara vai se aventurar para fazer um atendimento de alto padrão, o cliente já vai perceber que ele não tem todo o preparo e aí já não vai dar certo. Tem Então, uma acho que é questão isso. também do corretor, né? Ter que trabalhar também essa autoconfiança, porque às vezes o corretor é até estudioso, até tem conhecimento, embora ser um alto padrão, costuma o atendimento não ser sozinho, ser um atendimento acompanhado. Mas ainda assim, às vezes o corretor pode deixar transparecer uma certa insegurança. Que às vezes ele tem que trabalhar isso também nele. Até a gente falou isso até mais cedo. Em off, né? Em off aqui. A gente fala, né? O conhecimento ele tem que dominar, seja qualquer commodity que ele for vender na vida dele, ele tem que dominar o que ele tem que conhecer o que ele vai mostrar para o cliente. A gente sabe que Goiânia é extensa, às vezes a gente fala, o corretor gravar tudo é muito difícil, mas se ele vai fazer um atendimento, ele tem que ter um cuidado ali de olhar antes, fazer uma pesquisa antes, se preparar. E quando a gente entra pro atendimento em si, o que a gente nota? Na hora que ele vai pro atendimento, ele vai inseguro. Aí, ele se atrapalha na insegurança dele mesmo. Sim. E eu falo que a crença é mais limitante dele do que do próprio cliente. Eu falo, o corretor que ele tem medo de passar o preço pro cliente, fala, olha, eu tô com medo de passar o preço. Ele vai ter medo mais de quê? Porque... Não é ele que vai pagar? Ele vai... Não é ele que vai pagar. O bolso não é dele, não é o mesmo do cliente. Né? Então, o assim, cliente eu falo, não olhe, né, o binóculo do financeiro ali com o seu binóculo do seu cliente. Então, ele já vai inseguro e ele fica com medo de passar o preço. Só que eu falo que preço, o momento que ele vai passar o valor, o cliente, ele já sabe, ele já foi mais ou menos quanto, ele já tem uma ideia de quanto custa. Você só vai fazer uma personalização de fluxo, aí onde entra o papel do corretor, né? Ele não precisa ser rico ou ter a qualidade financeira, a solidez financeira que o cliente dele tem. Mas ele precisa saber fazer aquilo encaixar dentro da rotina financeira do cliente dele. Seja Camila, qualquer deles. Aproveitando isso que você falou, a gente sente uma dificuldade muito grande de criar conexão com esse cliente. Por quê? Você estabelecer um rapport com uma pessoa do seu nível, que frequenta os mesmos lugares, é uma coisa. Outra coisa é você tentar estabelecer essa conexão com alguém que está digamos assim, num convívio, em uma ambiência muito diferente da sua. E eu sinto também que o cliente de alto padrão, ele tem uma postura um pouco mais reservada. Qual que seria a dica que você e o Denis pode dar para um corretor iniciante que está fazendo seus primeiros atendimentos de alto padrão, para saber entender, ter um feeling de como aproximar desse cliente sem ser invasivo e como manter esse relacionamento com ele? Liga, não liga, manda mensagem? No geral, né? Dê sua aula. Eu falo assim, o corretor, ele não precisa fingir que é rico para atender uma pessoa de um padrão superior financeiro, né? Ele faz, não, eu vou me fazer cosplay de rico, né? Cosplay de rico. É pior, né? É pior. Às vezes o cliente ele vai realmente ter acesso a coisas que o corretor ele não vai ter. O que eu falo pro corretor sempre? Vai atender um ticket de cliente que ele viaja muito, vai atender um empreendimento que tem muitas assinaturas ou que tem contato com arquitetos que sejam diferentes do que a gente está acostumado, habituado no dia a dia. Faz uma pesquisa básica e eu falo que isso, gente, o YouTube, ele serve para tudo na vida. Até, eu falo até daqui uns dias ele ensina a gente a fazer uma cirurgia, eu tenho certeza. Porque o tudo tá lá. ChatGPT, então. ChatGPT, Eu tenho usado muito, bastante. Eu falo que o rapport com o cliente, ele é mais de você ser uma pessoa interessante. Você estar inteirado do que ele está te falando. Saber ouvi-lo. Viajei para as Maldivas. Já fui para Maldivas? Nunca fui, mas eu sei que as Maldivas têm as falésias, que a gente tem os atóis, que é aquilo. Então, assim, é diferente. Nossa, é bacana, né? Deve ser muito bonito. Porque naquele momento, não precisa que você foi. O cliente vai te contar.
Sim. E o corretor É ele até tem medo mais de perguntar. interessante, né? É até É. mais interessante que você não tenha ido e que Isso. você pergunte, porque E se a como é que foi pessoa já deu essa experiência, né? Você abertura, pode- né? E eu falo assim, que você ser interessante, no alto padrão existe uma grande diferença entre você ser interessante e ser interesseiro. Sim. Porque às vezes o corretor ele é interesseiro, ele quer o cliente do alto padrão para ele olhar somente para aquela questão, resolvi, comissão, tudo certo, vendeu, acabou. Se ele é interessante, e eu falo que o interessante é aquela pessoa que ela é envolvida no que ela faz. Eu atendo hoje imóveis de alto padrão, eu entendo das localizações, eu entendo que o ticket do meu cliente é um cliente que ele viaja mais, ou ele frequenta mais certos restaurantes, e aí ele gosta de uma gastronomia diferente. Então, eu consigo ter rapport com esse cliente, mesmo não sendo a mesma vivência do dia a dia, ou com o volume que esse cliente consome, Sim. porque ele consome com muito mais frequência. Então, eu falo, faz uma pesquisa média de quem é o comportamento do cliente, que aí já é comportamento do cliente. O que esse cliente consome? Ele gosta de padrões elevados de restaurante, ele gosta de fazer tudo perto, ele curte carros esportivos. Então, normalmente, quando você vai para um atendimento de alto padrão, quando você vai para a mesa, você já passou por vários assuntos ao longo até da maquete, né, Denis? Sim. Eu Saber falo, gente, conversar um pouco sobre tudo, ainda que você não tem a oportunidade de ter aquelas experiências. Isso. E pergunte. O corretor tem medo de perguntar. Hoje ele não pergunta para o cliente. Eu falo, gente, pergunta, pode perguntar. Você está comprando para investimento, para moradia? Você tem filhos? Você Eu acho que na ânsia de parecer que ele sabe muito, ele quer mais falar do que perguntar. Acho que esse, né? E para você parecer interessante, você tem que, de fato, se interessar pela vida da pessoa. Interesse Perguntar. na pessoa. Na pessoa. Ouvir a pessoa mais. Eu acho Isso que é. conta muito. E se o cliente se mostra, assim, um pouco mais reservado, você não se intimida de fazer perguntas até um pouco íntimas, Não, por exemplo, de quantos filhos você tem, Mas eu acho que quem mora com você. uma coisa que a Camila falou, que é assim, é de você se sentir confiante do que você está fazendo, né? É você também se permitir errar, sabe? Eu vejo muito hoje o corretor que ele quer... Putz, acabei de entrar no mercado imobiliário, você vê lá, né, corretor de alto padrão, especialista em alto padrão. Mas eu acho que o se permitir errar, porque a gente aprende quando a gente está errando. Quando você tá só enquanto você está só acertando, você está lá comemorando, você vai pro próximo e tal. Mas é quando você se permite errar aí num atendimento, às vezes sem o seu gerente, para você perder algumas vendas, e você vai perder algumas vendas, Sim. é inevitável. Mas eu acho que é assim que você aprende que, putz, eu acho que eu errei aqui, eu não devia ter falado desse jeito, eu devia falar daquilo, eu devia ter abordado mais isso. Para você entender que é com o tempo que você vai virar um corretor de alto padrão e começar a atender clientes de alto padrão. Se você, como ela falou, não consome também coisas desse universo, e à medida que você começa a fazer algumas vendas e você quer estar nesse patamar, você vai ter que investir nisso, não tem jeito. Então, de vez em quando, o corretor começou a ganhar uma grana, ele quer começar a atender a galera de alto padrão, vai no restaurante que esse cara vai. Você vai gastar, sei lá, R$1.000 no jantar, mas viva a experiência, sabe? E do mesmo jeito que você pergunta pro cliente, você tá lá, pergunta pro garçom, pergunta pro maître, pergunta, não tenha vergonha de estar aprendendo sobre aquele universo que você não conhece, né? Sim. Mas eu acho que você tem que fazer parte daquele meio, senão você nunca vai sentir a vontade. E às vezes eu acho que também é você entender, você como pessoa, se é isso que você quer. Porque às vezes você vai estar forçando tanto uma barra para você caber numa caixinha, que será que vale a pena? Exato. Né? E que não é só o alto padrão que é bom. Em Em todos os mercados, todos os segmentos, com certeza. E o Denis falou uma coisa que ele me lembrou outra aqui, que é o horas voo, né? A horas voo é o que determina o piloto. Sim. É o tempo de horas que ele tá ali atendendo. Então, o corretor ele vai se tornando melhor no atendimento, melhor na abordagem, à medida que ele faz mais mesa. Eu falo que se ele conseguiu levar para visita, se ele sentou numa mesa com o cliente, se ele foi para a parte da negociação, mesmo que essa venda não aconteça, ele tá pegando musculatura. Essa lógico. musculatura tá acontecendo. E aí, a horas voo, por fim, ele já tá super à vontade para fazer qualquer tipo de venda em qualquer ticket. Seja de $500 mil, seja de 13 milhões, né? A gente costuma ver aí nas penthouse. Aproveitando também que tem a ver com o tema, só concluindo Completando essa ali, né? pergunta, né? Completando, como que vocês fazem para qualificar esse cliente na hora que chega um lead para você, ou até em outras formas de captação, que a gente vai perguntar isso mais para frente, mas como que você faz para qualificar esse cliente como alto padrão, Identificá-lo, né? identificar as perguntas que você faz, enfim. Eu acho que é perguntar o que ele espera daquele imóvel que ele está buscando, né? Qual que é a expectativa dele com aquilo.
nessas conversas sobre amenidades, você vai sentir muito o cliente, né? Sim. E aí é não ter medo de falar de preço, quando chegar a hora de falar de preço, né? Eu acho que para esse cliente do alto padrão, como a Camila já até comentou aqui, ele sabe o que ele está indo buscar, né? E eu acho que na maioria das vezes é mais sobre como ele acessa aquilo, porque ele não vai comprar à vista na maioria das vezes, do que de fato o valor final, né? Então, nesse segmento específico que a gente está falando aqui hoje, isso é muito natural, né? Sim. Eu acho que não tem muita dificuldade. Eu acho que assim, no normal, é ele perguntar, né? A tipologia, qual o tamanho que ele busca. O tamanho ele já mensura muito. Porque você fala assim, cara, 4 suítes, mas eu preciso de um 4 suítes. Você já sabe que vai ser um apartamento de 200 metros. Sim. Porque a oferta hoje a gente tem para esse tamanho, já seria apartamentos acima disso. Sim. Não, eu preciso de um apartamento a 2 quartos. Bom, você já sabe que é uns 70 metros, 60 ali, 80, né? Para eles ganharem uma sala maior. Então, você já consegue fazer esse filtro. Na hora de você identificar qual é o nível do padrão dele, eu falo que por telefone, talvez você não vai conseguir ver todas as características, porque aí quando o cliente vai para in loco é onde a gente consegue filtrar ele mais. Mas, por exemplo, eu já tive uma experiência de um cliente que buscava um apartamento de 350 metros que comprou um de 740. Então, assim, é o dobro. Né? É o dobro. Mas como que eu identifiquei isso durante o atendimento? A princípio, ele foi para 350. Mas na hora do atendimento, eu identifiquei que ele precisava de um espaço um pouco maior. Aí eu falei, peraí, então vamos olhar um apartamento um pouco superior? Eu não sabia se ele tinha um bolso que caberia um de 740. Porque isso aí ele ia me definir depois no preço. Sim. Mas eu precisava mostrar a planta para ele. Então eu falo que é muito você vai mostrando, vai atendendo, não perde a oportunidade. Aí eu falo, peraí, esse aqui eu acho que tá pequeno para você, vamos no maior. Sim, eu tô pensando muito aqui nas pessoas que vão assistir, né, nosso podcast. E eu tento pensar também como a cabeça de um corretor iniciante. Eu caí agora nesse negócio, né? Digamos assim, eu já tenho mais tempo, né? O corretor que chegou agora, que de repente pegou um cliente de alto padrão e fala, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Como é que eu faço para poder qualificar esse cliente e não, como diz, não cometer tantos erros? Porque erros a gente vai cometer são necessários, né? Mas pensando nesse corretor iniciante, o que ele deve fazer, né? Qual comportamento que ele deve ter em relação a qualificar o cliente? O que não fazer, né? O que não fazer? Assim, quem não atrapalha ajuda muito, né? Expectativas, né? Aliás, expectativas ajudam muito. Olha, eu vou contar uma experiência recente. Uma corretora de 2 meses de corretagem, não tinha fechado nenhuma venda ainda. Fechou uma venda mês passado com a gente lá na City. Da seguinte forma, o cliente veio por lead, procurava um apartamento até 200 metros com um prazo de entrega menor que 1 ano. Ele não podia esperar mais que 1 ano para mudar. O que ela fez? O básico, que eu falo, o primeiro básico é o quê? Aonde é que eu vou achar um apartamento de 200 metros que entregue em menos de 1 ano? Ela foi nos incorporadores, né? Falou, o que você tem aí até 200 metros que entrega o ano que vem? Falei para ela, olha, eu tenho 2 opções muito boas aqui. Isso, ela ia atender no sábado. Ela foi um dia antes, antecipada. Ela correu atrás da informação. Então, eu falo, ela foi em busca da informação primeiro. Que ela já tinha feito um filtro primeiro com o cliente. Então, ela já sabia que ele buscava 200 metros com prazo de entrega tal. Estudou o produto antes, ela é iniciante. Não tinha tido contato ainda presencial com esse cliente. Ela ia ter o contato com ele no sábado. E coincidiu de ser o sábado de Invest Day, em que o stand tá daquele jeito, loucura. Lotado. E aí, o que eu vi? Quando a gente fala, é muito mais o que você tá disposto. A gente vê que o corretor, ele tá disposto a vender o alto padrão, mas ele não tá disposto a pagar o processo. E o processo é o quê? Ela foi antes, ela buscou, ela foi lá, estudou. No sábado, ela atendeu. Na hora que ela chegou, eu não conseguia acompanhar ela na maquete, mas ela conseguia fazer, porque ela foi um dia antes. Eu mostrei pra ela, pegou um prévio treinamento. Quando eu já cheguei na sala que ela estava com os clientes, já foi pro fechamento. Então, assim, ela já tinha passado a credibilidade que ela precisava passar. Ela usou, igual eu falo, né? Ela usou a potência, que é a parte do incorporador, na hora certa. Sim, que é realmente a hora de falar assim, olha, ele já tá mais ou menos decidido para esse empreendimento aqui. Vamos fazer um fluxo? Vamos encaixar. Vamos encaixar? E aí, a gente entra para encaixar. Resultado, ela fechou a primeira venda dela, um apartamento de 2.800.000. Maravilhoso. Primeira venda. E assim, eu falei para ela, eu falei, olha, continua o que você tá fazendo, aprimora mais ainda, você vai voar. Falei, você vai voar. Porque legal. A grande maioria quer vender um apartamento de alto padrão, mas ele chega junto com o cliente e às vezes não sabe nem o que ele tá oferecendo. Aí você fala, gente, como que você vai atender um cliente desse padrão
E você não se preocupou, não teve um cuidado de preparar esse atendimento. Preparar o atendimento, eu me preparei antes, ela se preparou antes, por isso que ela fechou a venda. Talvez se ela não tivesse preparado, levado o cliente num dia com o stand lotado e não tivesse feito a prévia do atendimento, ela tinha perdido aquela venda. Então eu falo, o atendimento para o corretor iniciante é muito isso. É o arroz com feijão que funciona, é o básico. Depois que você faz o básico, aí você vai galgando, é degrau. Aí fala, não, peraí, que agora eu tô precisando de um pouquinho mais, mais. Vai buscando. E eu acho que ele buscar uma estrutura também que dá esse suporte. Eu tenho visto eu tratei recentemente com alguns corretores que falam, eu sou corretor de mercado, mas ele quer voar sozinho, porque teoricamente ele vai ganhar mais, mas ele tá sem nenhum preparo básico. Não tem capacidade no mínimo, né? Então, acho que até um recado para quem tá começando, né, ele entender que por mais que às vezes no imobiliário você vai receber um pouco menos, mas essa estrutura toda, tudo que você vai aprender, o suporte que você vai ter, isso vale demais, demais, né? Então acho que isso também ajuda muito para o cara falou não chegar lá despreparado, sem nada, né? Acho que é isso aí. O Denis falou isso mesmo. E a maioria pergunta, né? O que eu faço? Entrei no mercado imobiliário agora. Eu falei, corre para imobiliária. Vai lá pra você aprender. Vai lá que você vai ter o mínimo, pelo menos, que você precisa nesse início aí. Vamos falar agora um pouco sobre redes sociais, como que ela pode te ajudar, como a gente usar o digital para nos promover, porque a gente estava conversando isso também, que a gente não vende só imóvel, a gente também se vende, né? Como pode fazer bons vídeos, né? O que acrescenta você se posicionar? Como que você enxerga você, Camila, antes de fazer o digital e agora Camila bombando fazendo o digital? No digital, né? Gente, muda muito, porque assim, a gente tá sobre o digital ele tá aí, não tem como a gente correr dele e você, como dizer, é algo que o corretor ele precisa investir, ele precisa mostrar realmente a cara dele, porque quantas pessoas você atinge no digital e quantas que você atinge por visita pontual? Aí, primeiro ponto, né? As redes sociais, eu falo, né, pro Denis, que com os primeiros vídeos que eu gravei, foi até o Denis que influenciou. Eu falei, por que você não grava? Eu falei, vou começar a gravar esse negócio. E os primeiros vídeos, é interessante, os primeiros vídeos que você grava, sempre, eu não excluo nenhum vídeo da minha rede social, eu gosto, inclusive, de assistir os primeiros. Porque você fala, gente, eu melhorei demais. Você fala, eu precisava era começar. As primeiras você tá assim, extremamente travado. Os próximos você já grava. Vai se soltando. Tanto é que é até interessante. Os primeiros vídeos você demora muito mais tempo. Você exclui muito mais, porque você fala, não tá bom, vou fazer de novo. Não tá bom, vou fazer de novo. Os últimos, você se desprende totalmente. Você fala assim, não, é isso, startou. Muitas das vezes você faz até de primeira, né? Você fala assim, não, vai embora. Então é o quê? Constância. Como qualquer coisa que você vai fazer na vida. Na hora de gravou, continuou. O que isso me ajudou? Por exemplo, eu conheço clientes hoje que eles me conhecem primeiro da rede social, aí quando eles me encontram, eles falam, você é a pessoa da rede social. O Denis deve ver isso muito. Você é a pessoa, na época que eu tava em outra construtora, eu falava, você é da construtora tal? Eu falava, hoje eu falo assim, agora você tá na City, né? É legal, né? É legal. Eles acompanham, o cliente, ele acompanha a sua rede social, é muito interessante. Eles sabem da sua vida. Às já vezes fiz vários, acompanha a obra. Aí você coloca lá, acompanha a obra. Ele fala, nossa, tá ficando pronto meu apartamento. Você fala assim, vai ter um cliente aqui. E eles estão lá. Então, assim, nosso primeiro cliente dentro da incorporação é o corretor. Mas a gente tem um cliente que vem com o corretor, que é o cliente da vida, que é o que concretiza o negócio, né? Acho que pro Denis também não é diferente, né? Dá muita credibilidade, né? Querendo ou não, você tá ali numa mídia, você tá colocando a cara. Mas quando eu comecei esse trabalho na incorporadora, era que eu trabalhava antes, foi uma necessidade porque, geograficamente, eu estava muito distante das imobiliárias, né? Então, eu tinha que ser visto pelos corretores, que são os nossos clientes de fato ali, para que eles pudessem conhecer nosso projeto e divulgar o projeto, levar clientes lá. Então surgiu de uma necessidade de que geograficamente é muito difícil, e eu falei, eu tenho que estar onde eles estão já, à toa. Então comecei a gravar uns vídeos ali no Instagram, com um perfil voltado com essa pegada comercial. Naquele momento, eu não lembro se tinha alguma outra incorporadora que tinha um canal ali de comunicação voltado com esse sentido. Então eu comecei com isso, e depois o conteúdo eu sempre quis que ele fosse tanto para o corretor, em primeiro lugar, mas que também pudesse ser para o cliente, sabe? Sim. Não é aquele conteúdo do tipo, olha, como você vai vender isso aqui para o seu cliente sem ele... Não tem nada de segredo, né? Mas era uma forma que também facilitasse a vida do corretor de ter um conteúdo um pouco mais mastigado, um pouco mais ali prático e talvez já contando alguns detalhes que na apresentação do produto corretor tivesse alguma dificuldade. Eu acho algumas mensagens legais que
quando a gente precisa que chegue no cliente pelo corretor, às vezes o corretor tem vergonha de falar, por exemplo, vai ter virada de mês, vai ter virada de tabela. Sim. Você tem que dar um certo senso de urgência por exemplo, montar a pasta. Né? Às vezes tem cliente que é resistente com isso. Né? E aí ele acha que é o corretor que está fazendo pressão para aquilo. Então, quando eu faço um vídeo falando sobre isso, é para facilitar que o corretor manda para o cliente o meu vídeo e fala, o incorporador está falando, não sou nem eu. Então, para você entender que esse processo, de fato, ele existe dessa forma. E aí, a partir daí, foi evoluindo, né? Existe um ditado que ele é muito conhecido, que ele fala assim, quem não é visto não é lembrado. E isso é para todo mundo, né? Para o corretor, para o incorporador, para nós que vendemos nossos produtos. Então, você fala que não é visto, não é lembrado. Ou você vai lá e coloca a cara. E outra, Exato. quando você se expõe, eu falo que tem duas vertentes. Quando a gente se expõe, igual no caso da rede social, a gente precisa se apoiar ali numa empresa sólida, que você está usando a sua imagem, então se tiver qualquer problema, você está ali linkado junto. O corretor também não é diferente, ele também vende vários incorporadores de Goiânia, então normalmente ele sempre se credencia ali com os mais confiáveis, porque é o negócio que o cara vai ligar para ele, se caso der errado. E o nosso caso ainda, a gente linka com a empresa, então a gente traz uma mídia também, né, que eu falo, o Denis, quando ele divulga lá, vai virar a tabela, a gente fala isso para os corretores, e às vezes ele nem fica com medo de falar pro cliente. Depois ele pega o seu vídeo e encaminha, mas para ele é muito mais fácil encaminhar o vídeo dentro. Porque fala assim, o que o incorporador tá dizendo aqui, né? Então, a rede social, ela é muito isso. Você se expõe, ao mesmo tempo também gera um conhecimento e uma autoridade do assunto. Porque se você fala, você domina do assunto também. Isso ajuda muito no processo de venda. Seja do alto padrão, igual eu falo, ou do médio e baixo. A gente vê aí, tem super feras, inclusive, de horizontais, que vendem muito, que tá aí expondo na rede social. Acaba que quanto mais você se posiciona, é isso que eu tava falando, as pessoas começam a te chamar no direct, começam a ver que você tem uma postura de corretora. Sim. Faz toda uma diferença de... alinhamento com o que você quer. Se você quer aquela carreira, você se coloca com uma autoridade naquilo. Quanto mais você fazer, mais você mostrar conhecimento, mais você ter coragem de fazer, né? Mas você vai também crescer, não só nas redes sociais, mas também as pessoas vão te ver de outra forma, vão começar a te procurar. Até para podcast. Até para podcast. Mas rede social, assim, se você não tá lá, alguém está ocupando o espaço que você não está ocupando. Sim. Então você tem que estar. Né? O podcast também, você ser uma corretora que faz podcast, é diferente. É diferente. Eu também acho, mas Já poucas fazem. É verdade. E eu lembro mesmo, quando o Denis começou a gravar, acho que eu não me lembro de ter outra pessoa que gravava. Era o Denis, eu não me lembro de ter, assim, foi um dos que abriu o mercado, inclusive, nesse negócio de gravação. De geral. Tem e hoje em dia, isso? senhora, né? Tem o quê, Denis? Tem uns 3, 4 anos? Não, tem mais. Eu tenho 3 anos na Opus, mais 5 lá. Tem uns 8 anos. Uau! Tem. Então, realmente tem muito tempo que você grava com Tem muito que tempo. bacana. E isso que o Denis falou, por exemplo, no meu caso, eu estava vindo de um empresário fechada. Então, quando você trabalha para um empresário, você está fechada com ele ali. Então, você não fica exposta para o mercado. Sim. Quando eu entrei na Souza, na época, eu precisava também ser conhecida do mercado igual o Denis, né? Pensar, peraí, essa galera precisa me conhecer. Então, a rede social, ela te facilita. Ela é uma facilitadora para as pessoas te conhecerem. Para o corretor não é diferente. Se ele usa a rede social para vender, ela facilita ali as pessoas a conhecerem mais daquele corretor, né? Ainda mais hoje, né, cara? Porque a quantidade de imobiliárias que tem, você vai fazer uma, né, processo de lançamento, né? Então, tal da invasão. Antes, em uma semana, você ia em todas. Hoje, em 3 semanas, você não vai em todas. Não vai em todas. Então, a rede social ajuda muito a espalhar melhor a mensagem. Né? Sim. WhatsApp também. E a gente pode usar também as redes sociais como uma forma de atualizar o cliente, atualizar dos lançamentos. E como mais vocês falariam para um iniciante, como ele pode se manter atualizado no mercado de alto padrão? Ele quer trabalhar com, além de estar na imobiliária, participar dos meets, fazer treinamento, seria tudo isso. Eu acho que tendência de mercado, é muito bom ele acompanhar tudo. Por exemplo, das novidades. Eu falo que o mercado, ele caminha de maneiras diferentes nos momentos. Tem época do mercado em que tá faltando sala comercial. Tem época do mercado que tá sobrando sala comercial.
Então, qual que é a tendência e qual que é o comportamento de mercado que o cliente está? Teve uma época que a gente teve muitos clientes indo para os condomínios, na época da pandemia. Depois teve o movimento contrário. Os clientes saindo do condomínio e voltando, né? Está tendo esse movimento. Então, assim, a gente está com o movimento do cliente saindo do condomínio e voltando. E comprando apartamento. O mercado, ele dita. Ele vai ditar o que o incorporador vai lançar, o que você vai vender, o que vai vender mais, o que vai vender menos. O cliente está buscando mais área externa, varanda e churrasqueira. Então, eu tenho que saber quais são as tendências de lançamento que vai atender esse meu cliente. Não, ele já está buscando diferente. Ele quer mais projetos que sejam mais integração e mais espaço, em que ele aproveite 100% da planta. Então, tendências de mercado. Outro movimento que eu falo que ele precisa acompanhar, fora a questão de o produto, né? O que o cliente busca, é o comportamento do mercado em si com valorização. Onde é que são as áreas que a gente chama de massa quente, né? Onde é que valoriza mais, onde valoriza menos. Onde ele vai direcionar para o cliente se ele for investidor. Qual o momento financeiro atual para saber... compra pronto, compra na planta. O que eu vou orientar esse cliente? O impacto da taxa de juros, da liquidez, né? Tudo isso. O corretor tem que ser um pouco arquiteto, economista, psicólogo principalmente. Não é fácil nossa vida, um pouquinho de cada coisa. Eu acho que é o lance. E ainda tem tempo para uma pergunta? Pode fazer. Então, a pergunta agora é com relação a network. Alguma dica que vocês possam dar para o corretor ter um network? E também como canais de prospecção, quais outros canais seriam interessantes, né? Falamos agora da internet e do network. Onde mais está esse cliente? Como trazer esse cliente de alto padrão para a carteira? E falando um pouco do network. Olha, eu falo assim, networking, a gente tem uma gama de lugares que a gente pode buscar e às vezes o corretor não está olhando para isso. Às vezes ele acha que o networking é só quando ele frequenta um restaurante caro ou quando ele vai na academia renomada e ele vai encontrar. Também é uma forma de networking. Mas quando você pega assim, a gente consome. Nós somos pessoas que consumimos. A gente consome vestimenta, você consome perfumaria, você consome. No dia, no mínimo, a gente passou por pelo menos 3 locais de empresários diferentes. Muitas das vezes você consome de locais que você não sabe nem quem é o dono. Então eu falo, gente, faça se conhecer. Quem é o dono desse local? Olha, eu consumo aqui, eu gosto muito da sua loja, isso é muito bacana. Por quê? Porque você está conhecendo uma pessoa. E é muito mais fácil quando você conhece uma pessoa que você consome dela. Também. Então eu falo, eu já vendi para clientes franqueados, clientes que você passa em shopping, que você encontra o quiosque e fala, Camila e tal, conversa lá e fala. E é o cara que você tá passando todo dia por ele, mas você não se atenta a conversar, né? Eu falo que existe uma diferença de você fazer uma panfletagem e você fazer uma abordagem. Já aconteceu comigo. Panfletagem, você tá entregando em série ali, se a pessoa te ligar, beleza, foi ótimo. Isso não é network. Network é abordagem. Eu tenho um mercadinho bem próximo da minha casa e eu sempre vou lá para fazer aquelas compras. Todo dia a gente tem que comprar uma coisa, né? Sempre esquece. Então eu sempre vou lá, conheço o pessoal, me trata super bem e nunca tinha me atentado, né? De dizer que eu sou corretora. Um dia chego eu para atender uma corretora parceira que ia mostrar uma captação minha. Quem tá lá? Os donos do mercadinho. Já tinha que abrir um sorrisão, né? Alguém que eu conheço. Aí você fala, poxa, né? Perdi a oportunidade de falar com essa pessoa. E é isso mesmo, gente. Porque assim, a gente consome muito. A gente consome o tempo todo. Um restaurante que você almoça. Isso é networking. Só que às vezes você passa tão corrido, tão despercebido, que você perde a oportunidade de conhecer uma pessoa que ou ela vai consumir ou ela vai te indicar. Porque em algum momento ela vai falar, nossa, tem a fulana que todo dia ela tá aqui, eu conheço ela. Isso. Vou te passar o contato. Tem também os grupos de network que, se você quiser, pode também. Hoje eu comecei a participar de um grupo de network. Isso pode trazer confrarias, corridas, né? Eu acho muita que todo lugar, né? O corretor tem que lembrar que ele é corretor o tempo inteiro. E aí, por exemplo, se você tem filho, você tem o grupo da escola do WhatsApp, dos pais, né? Você tem o lugar que você frequenta. Então, realmente todo lugar, se lembrar que você é corretor, você pode conversar com todo mundo. Quem que aqui pode ser potencial? No Tinder para os solteiros. Mas tem histórias também. Não minhas, mas... Será? Não, né? Será? É sempre o seu amigo, né? Conheço alguém, né? Eu conheço alguém. É a amiga da vizinha da minha primo pediu pra eu perguntar. Vamos ali visitar um stand de Eu queria
que vocês falassem um pouco das expectativas no futuro aí do mercado imobiliário, né? Você acha que vai vir uma tendência de ter mais alto padrão, de mais empreendimentos mais altos, arranha-céus aí, empreendimentos nas alturas, assim como Balneário Camboriú, que trouxe monumentos aí de 500 metros quadrados. Você acha que vai ser uma tendência isso aqui em Goiânia também? Eu acredito. Goiânia é muito jovem. A gente tá com 90 anos apenas. É uma jovenzinha. Eu falo, não é nem uma jovem senhora, é uma jovem. O mercado imobiliário tá começando ainda. Tá começando. A vantagem de Goiânia é que a gente tá crescendo junto com toda a tecnologia e tudo que tá acontecendo no Brasil inteiro. Cresce moderno já. Cresce moderno. Vai ficar uma cidade sempre acompanhando as tendências de mercado. Eu acredito que pro alto padrão, pro mercado de luxo, ele é um mercado que ele é muito promissor, tanto agora, médio, longo prazo. Tem crise nesse mercado? Olha, é muito difícil, porque você olha em Goiânia, você fala assim, cara, tem crise. Aí você faz um lançamento de alto padrão. Tem de tudo! Mas assim, somos aí, coração do país. A gente tá ali no coraçãozinho do nosso mapa ali. Goiânia recebe muita gente. Hoje a gente não consegue suprir tudo que a gente lança. Realmente, o nosso estoque hoje é algo que a gente precisa sempre estar atualizando em lançamentos. Eu acredito que para o futuro agora, o lançamento vai ser o que vai bombar mais ainda, né? Principalmente quando o cliente está ali naquela, compra agora, espera um pouquinho, com questão de taxa, se a taxa de juro muda um pouquinho, o lançamento ele não vai ser impactado, porque ele compra agora para longo prazo, então ele pode trabalhar com manejo aí, esse fluxo personalizado. E Goiânia, ela está sendo ousada, porque Goiânia, ela tem que atender uma demanda que ela recebe muito. Uhum. É uma cidade que está sempre sendo atualizada. A gente tem um shopping hoje em Goiânia, que é o Shopping Flamboyant, que também potência, que traz muita coisa de fora para cá e, consequentemente, a gente recebe muita gente de fora. Então, cada vez mais as pessoas querem morar melhor, querem ter os melhores terrenos, as melhores localizações, né, Denis? Então, acredito que o mercado de luxo pro ano de 25, 26 aí, pro alto padrão e lançamento, ele vai continuar realmente nessa vertente. O que vai mudar? Eu falo, a capacitação do corretor que atende. Eu falo que... Quem não se capacitar de forma adequada, não fica. Não fica. Porque acontece, a gente tem muito, assim, quando o mercado tá muito aquecido e a gente ainda tá pegando esse período agora, a gente sabe que todo mundo tira, cresce, vira corretor e o trabalho acaba sendo um pouquinho prejudicado. Pode até sofrer uma venda, que a gente fala. De momento, né? Mas quando passa essa fase de boom, que a gente fala, quando o mercado ele consegue ele se estabilizando dentro dos lançamentos, eu falo que aí se destaca realmente quem é a galera que trabalha muito tempo. Tem a diferença do cliente comprar e do corretor vender. Posições muito diferentes, né? Mas eu acho que isso que Goiânia é muito nova, isso é o mais interessante, né? Uma cidade que ainda tem um monte de terreno bacana, tem muito espaço. Eu sou de São Paulo e quando eu era criança, eu já achava que não cabia mais nada. Né? E toda vez que eu vou lá, estava lá semana passada, mais alguma coisa, estão lançando toda coisa o tempo inteiro. Então, Goiânia tem muito espaço para isso continuar acontecendo e ainda é muito barata se a gente compara com outras cidades, né? A gente atendeu um casal há pouco tempo, lá de Belo Horizonte, eles venderam o apartamento deles a R$30 mil o metro. Nossa. Uau! Num bairro Savassi. Achar de graça aqui. Entendeu? Então, é uma questão de referência. Como sempre tá chegando gente de fora, quem chega aqui acha barato. E aqui tem um detalhe, gente, que aqui é maravilhoso. A gente tá no oásis. Aqui é o oásis no meio do deserto. Por quê? Aqui é o agronegócio. Sim. O agronegócio, ele é muito forte no Brasil inteiro, a gente exporta. Então, tudo é oportunidade, tudo acontece aqui. Eu falo que quando você conversa com as pessoas de outros mercados, né, dentro a gente olha, conversa com São Paulo, conversa com Rio de Janeiro, conversa com Balneário. Não deu uma travadinha aqui, como é que tá aí? Não, aqui tá derretendo tudo. Por quê? Eu falo que é um oásis no meio do deserto. A gente tem o maior PIB do Brasil, que é o agronegócio, não tem como. O dinheiro circula muito bem aqui dentro da cidade, né? Tá cada vez mais conhecido, então aí você começa a ter investidores de outras regiões, né? Então isso também aquece demais o nosso mercado. E essa modernidade, essa tecnologia toda atrai outras pessoas, né? Porque Goiânia é uma cidade maravilhosa para se morar, para se viver. Segura, né? Então... Mais arborizada também, segurança, referência em hospitais, referência em escolas, né? A gente tem hoje complexos hospitalares muito bons, projetos que encontram às vezes só aqui São Paulo e Balneário. No final das contas a gente consegue andar com o celular na mão, bolsa com computador, com tudo e se sentir seguro. Isso a gente vai para outra cidade, você até esquece, né? Eu falo que quando eu viajo eu tenho que ter que tomar cuidado, porque eu falo, tô tão mal acostumada com Goiânia, que eu chego lá e falo, pô, tô muito dispersa, deixa eu me cuidar aqui. Isso mesmo. Vamos ter que encerrar, mas antes eu gostaria que vocês deixassem uma dica, né? Pode deixar o Instagram de vocês também. Fala pro pessoal de casa, pro iniciante, né? O que tá começando agora,
qual dica você daria aí para quem quer ir para esse nicho, né, do alto padrão? E o que você tem para falar aí, pessoal de casa? E pode deixar o Instagram. Pode deixar no final, né? É. Bom, a dica que eu tenho para dar é comece. Primeiro ponto, para você ser bom em algo, você tem que começar. A musculatura, ela só vem à medida que você tem uma constância naquilo. O corretor, ele precisa se capacitar. Então, se eu puder dar um recado pro corretor, ele precisa estar em constante estudo. Se você puder tirar pelo menos 1 hora do seu dia para você conhecer algo novo, você já vai conseguir, assim, ser diferente dos demais, acima da média que muita gente. Então, se capacite também, tire um tempinho, faça o básico bem feito, né, gente? Que o básico, ele nunca vai deixar de ser o bem feito, que é o que funciona. E hoje, assim, nos desafios, toda profissão tem. O que eu posso dizer para o corretor de alto luxo sempre lembre que a nossa remuneração, ela é muito boa e a gente precisa ter um atendimento de alto padrão para que você alcance a remuneração tão boa que você precisa. Porque não adianta eu querer ganhar comissão de milhões e ter um atendimento de centavos, né? Senão não faz muito sentido. Nessa dá um corte legal. Não dá. Eu acho que alinhar a expectativa também, né? O cara que tá começando, ele entender que precisa de hora de voo, ele vai precisar se dedicar. Continuar, ser constante esse aprendizado, né? Não achar que, cheguei um momento da minha vida que eu não preciso continuar me especializando, continuar aprendendo. Acho que essa constância, ela tem que estar no sangue do cara, né? Tem que gostar disso, tem que aprender a gostar disso. E se permitir errar. Acho que aquilo que eu já tinha comentado, né? Eu percebo que às vezes o corretor, ele, no medo de perder a venda, porque aquilo vai mudar muito a vida dele, ele faz questão de levar o gerente ou alguém lá, quer que a gente esteja na mesa o tempo inteiro, desde a apresentação, e ele não se permite aprender de fato fazendo, né? Então, esse cara que ele fica o tempo inteiro calado no atendimento, chega no final, lógico que é bom fazer a venda, né? Óbvio, né? Mas no final do processo ali, não ganhou nada, só comissão. ou o que às vezes acontece, se não acontecer a venda por algum motivo, ele ainda culpa o outro, né? Ele não se permite nem ele aprender com aquele momento. Eu acho que é isso aí. A Camila falou muito bem também. Deixa no Instagram, né? E arrasta pra cima. Arrasta pra cima fazer o curso. Bom, o Instagram ele tá como Camila, Camila com K, Y e um L só, S Costa. Então, Camila Costa tá lá. Isso aí. O meu, se não me engano, é @DenisBranco, se não me engano. Mas o que eu mais utilizo é o opus.brokers lá, que é o que eu divulgo pros corretores, né? O que eu mais utilizo é esse mesmo. É isso aí, agradecer, né, meninas? Foi muito bom. Foi muito bacana mesmo. Vou Muito deixar bacana. a Ludmilla encerrar também. Bom, gente, eu quero agradecer vocês muito mesmo pelo tempo. Eu sei que a agenda dos dois é bem corrida. E ainda conciliar as duas, né? Pegar os Que dois bom na que deu bola. certo. E eu sabia que, nossa, vai dar match. Vai ser um podcast legal. Muito Foi muito bacana. bom. Nossa, foi muito bom. A gente nem viu o tempo passar, né? Passa, a gente nem vê, né? Quando já bateu uma Queria hora. agradecer você que chegou até aqui, que assistiu o podcast. Queria te pedir muito o seu apoio. É só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para que a gente possa trazer mais conteúdos. Inclusive, coloca aí nos comentários quem vocês querem ver aqui nos próximos episódios. Né, Ó, legal. Gostei dessa sugestão. Né? Boa. A gente vai trazer quem vocês pedirem. E por agora vamos encerrar, mas vai ter mais conteúdo. Vamos ficar por aqui pelo horário que já se esgotou. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Obrigada, valeu. gente. Valeu.